Agora, Ivan, o governo dos Estados Unidos orientou os cidadãos norte-americanos a deixarem a Venezuela imediatamente e reforçou o alerta contra viagens ao país. Parece que a qualquer momento vai haver aí ações militares dos Estados Unidos na Venezuela. Seria isso? Olha, Daniel, esse é um prenúncio importante de que algo está para acontecer. Quando um país emite um comunicado como esse para os seus cidadãos deixarem, né, uma determinada região, isso indica que, de fato, estamos diante de uma ação. Quando a gente pega aí a história mais recente, dos últimos meses, né, isso aconteceu, por exemplo, ali no Irã, antes de Israel atacar o Irã e depois antes do ataque americano ao Irã. Não foi exclusividade do governo americano. A Suécia e a Noruega também orientaram seus cidadãos a deixarem o país a Venezuela. Agora, circula nas redes sociais uma informação de uma jornalista próxima ao regime iraniano que noticiou que embaixadores, enfim, diplomatas iranianos já deixaram a Venezuela essa semana. Esse, sim, é um forte indicativo de que algo pode acontecer. A gente só precisa ter muita atenção, né, Daniel? Porque a mídia ela é muito controlada lá no Irã. Você imagina viver um país onde a mídia é controlada, Daniel? Você imagina que triste que é isso, né? Onde, enfim, o Estado manda na mídia. Mas, enfim, então a gente precisa pegar essa informação também com uma pinça. Agora, se de fato diplomatas iranianos e agora cidadãos americanos são instados a deixar a Venezuela, possivelmente estamos diante, no mínimo, de um grande tumulto, de um grande caos no país. Tem uma ação que está sendo interpretada também como uma possível ação de despistagem, que foi um pedido de Maria Corina Machado, líder da oposição, né, para que a população se prepare para um levante nos próximos dias. Isso aí também pode ser um indicativo ou de uma ação de despistagem ou que, de fato, algo muito importante está para acontecer na Venezuela nos próximos dias. Daniel. Guta Pini vai trazer mais um ponto para a nossa conversa contigo. Bom dia, Ivan. E essa história de que Joesley Batista foi para a Venezuela para convencer o Maduro a renunciar? Que sentido tem nisso tudo? Qual que é a tua avaliação? Olá, Guta. Sempre com perguntas pertinentes e importantes, né? Olha, a gente está trabalhando nisso desde ontem, né? Afinal de contas, até onde é verdade, qual a capacidade do Joesley Batista convencer o Nicolás Maduro a deixar o poder? Vamos primeiro no que é fato. Guta, você vai concordar comigo. Nicolás Maduro, na manhã desta sexta-feira, dia 5, ele ainda é o ditador da Venezuela e ainda detém o poder na Venezuela. Então, se Joesley Batista foi com a intenção de convencer Maduro a deixar o poder, ele, até o momento, fracassou nessa missão. Segundo ponto, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a ideia era persuadir Nicolás Maduro sair da Venezuela, por que ele não fez isso por uma ligação telefônica? Por que ele foi pessoalmente lá? Por que ele foi com um avião? O que foi dito pessoalmente que ele não poderia dizer por telefone? Ou será que tanto Joesley quanto Maduro temem que a linha telefônica ali possa já ser rastreada pela CIA? Enfim, de qualquer maneira, ele foi com o avião dele. Será que a verdadeira intenção era já sair com o Maduro ali dentro do avião, com a família, em direção ao Brasil e depois ele ir para o Catar ou para a Turquia? Eu não sei, estou levantando hipóteses, Guta, porque essa história aqui vai render muitos livros, viu? Pode ter certeza, o pessoal que gosta aí de um suspense tem material abundante para escrever um livro. Eu presumo que essa tenha sido a intenção, de ir lá e voltar de lá com o Maduro. O Maduro não entrou no avião. E olha, eu aqui devo dizer que eu eventualmente concordo com o Maduro, porque quais garantias o Maduro teria de que esse avião não ia desembarcar ali na base americana de Porto Rico, né? Então, é uma história recheada de mistério, suspense, mas eu acredito, Guta, que nesse momento é muito importante a gente analisar os fatos. E os fatos indicam que até agora, se a intenção era essa, Joesley Batista não conseguiu levar a sua missão ao fim. Daniel, eu devolvo para você aí no estúdio. Guta vai trazer mais um ponto para você agora, Ivan. Eu queria te ouvir também, Ivan, em relação ao aspecto diplomático de tudo isso. Porque, como assim um empresário brasileiro sai daqui para ir lá tratar com um ditador, mas enfim, é o chefe de Estado da Venezuela,
Como é que fica a nossa diplomacia aqui? Até agora não vi nenhuma manifestação do nosso chanceler. Como é que fica a imagem diplomática do Brasil nisso aí no cenário internacional? Olá, Guta. Olha, ela fica escancarada, porque, de fato, nós temos um ministro das Relações Exteriores ali, o Mauro Vieira, muito fraco. Na hora do vamos ver mesmo, quem assume as funções, aparentemente, é o Joesley Batista. Circulam rumores na mídia que quem aproximou o governo Trump do governo Lula foi o Joesley Batista, e agora essa questão aí, podemos presumir que o Joesley Batista tenha sido o enviado, não é, do governo Lula a conversar com Nicolás Maduro, possivelmente com o aval do governo americano, isso a gente não pode confirmar. Agora, é o seguinte, a pergunta, Guta, que a população brasileira precisa fazer é justamente essa que você fez. Qual é o cargo do Joesley Batista? O fato de ser bilionário lhe dá a garantia constitucional para exercer o cargo de mediador? Quer dizer, aqui a gente tem um problema sério, um problema grave. O Itamaraty ontem, o governo brasileiro disse que sabia da viagem, mas que não tem nada a ver com a viagem. Isso pode dar um problema lá na frente. O governo brasileiro precisa provar que não sabia do intuito da viagem e das negociações. Isso é muito sério. Nós temos, como você bem disse, Gutão, um empresário assumindo ali a questão geopolítica em uma negociação complexa como essa questão da Venezuela. E é por isso que nós estamos numa fase, Guta, em que nós, há 24 horas aí que ficamos sabendo dessa viagem, dessa ida, né, do Joesley à Venezuela, nós estamos naquela fase onde estamos com mais questionamentos do que respostas. E, principalmente, a principal pergunta, quem enviou o Joesley Batista à Venezuela, por quê e com qual interesse? Essas três perguntas precisam ser respondidas para a sociedade brasileira. Daniel, devolvo novamente para você no estúdio. Vou trazer para a nossa conversa agora, Ivan Kleber, o Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Sua pergunta para o Ivan Kleber. Bom dia, Daniel. Bom dia para o Ivan, bom dia para a nossa audiência, bom dia para a Guta. Ivan, eu queria que você desse a tua avaliação sobre o seguinte pensamento que me ocorreu enquanto eu te ouvia. Você mandar um emissário, né, para Caracas, como é o caso parece ser o caso do Joesley, né? Emissário de quem a gente não sabe muito bem, né? O que ele vai querer em troca também não sei, porque de graça ninguém faz uma coisa dessas, né? Mas o fato é que se ele vai lá oferecer ao Nicolás Maduro a oportunidade de ir embora, de fugir do país, né? de se refugiar em alguma outra nação, o governo venezuelano, a ditadura venezuelana, não é composta só pelo Nicolás Maduro, né? Você tem uma série de assessores, vou citar um exemplo, Diosdado Cabello, né? Que é apontado como número 2 do regime, que tem mandado de prisão nos Estados Unidos, né? Então, assim, você acha que o Maduro aceitaria e que o regime permitiria que só ele sozinho, fosse embora, né? Se protegesse aí de uma eventual ação americana, e todos aqueles outros assessores, inclusive muitos generais, né, ficassem, né, esperando as tropas americanas chegarem? Você acha que... Eu não vejo nenhuma viabilidade nisso, né? É claro que ele não aceitaria, não permitiriam que ele embarcasse no avião do Joesley, fosse embora e deixasse o pepino, digamos assim, na mão de todos os outros integrantes do regime. Você concorda com essa visão? Ou você acha que seria possível ele se safar sozinho? Bom dia, doutor Marcelo. Olha só, eu concordo, sabendo aquilo que eu sei, eu concordo plenamente com a sua análise, porque nós temos aquela imagem assim, caiu Saddam no Iraque, então caiu o regime do Saddam, mesma coisa o Gaddafi. A Venezuela não é o Iraque e não é a Líbia, é muito mais complexo que isso, é uma rede. Nós não podemos tirar Cuba da equação, não sou eu que estou dizendo, doutor Marcelo, é por isso que seu comentário é muito bom, e eu concordo com ele, é o Carvajal. O Carvajal, na carta, ele disse, quem criou o estado de coisas, essa Venezuela de hoje, foi a inteligência cubana, lá com Hugo Chávez no começo dos anos 2000. Isso está numa carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com todo o respeito aqui, era para os jornais
estarem escancarando essa carta na primeira página, mundo afora. Nós temos aqui a confissão de algo que até outro dia era uma teoria da conspiração e que agora está lá, na Casa Branca, em uma carta enviada por uma pessoa que confessou crimes e que está presa nos Estados Unidos e que vai ser julgada. Ou seja, por que eu trouxe o Carvajal de volta para responder a sua pergunta? Porque ele, Carvajal, deixa claro que Maduro não pode sozinho tomar essa decisão. E somente a saída de Nicolás Maduro da Venezuela não significa necessariamente a queda do regime. Você muito bem citou, doutor, o nome do Diosdado Cabello, que é o número 2 do regime, mas ideologicamente falando, é o atual líder do regime. O Maduro é o rosto, é o no peace, no war, aquela coisa toda que ele faz. Mas a mente por trás do regime chama-se Diosdado Cabello. Então, a saída de Nicolás Maduro por si só não, dá um baque no regime, obviamente, mas não derruba o regime sozinho. Não à toa, Maria Corina Machado entregou um plano para Marco Rubio de aproximadamente 100 horas, as primeiras 100 horas após o início do colapso do regime, porque essas horas elas serão preponderantes para que a oposição, de fato, assuma o poder. Não vamos ser ingênuos, doutor Marcelo. A oposição venceu as eleições. Foi suficiente para tomar o poder? Não. Nós sabemos disso. Muitos países do mundo afora reconheceram a derrota de Nicolás Maduro, mas quem está no poder hoje? Nicolás Maduro. Então, na prática, a questão é mais complexa. E é aí que entra a questão do Joesley Batista. Achar que, através de uma negociação comercial, eventualmente, ele possa resolver a questão da Venezuela e sair triunfando lá como o grande pacificador. Joesley Batista, empresário, deve estar acostumado a fazer negociações comerciais. Ali, dentro do regime, tem pessoas, talvez não seja o caso do Maduro, mas os demais da cúpula, sim. São pessoas que estão prontas para morrer por aquilo que elas acreditam, pela Revolução Bolivariana da Venezuela. Podemos não concordar com uma vírgula daquilo que essa gente acredita, mas na concepção de Diosdado Cabello e tantos outros, é tudo ou nada. Então, achar que simplesmente a retirada do Nicolás Maduro leve ao colapso do regime é até uma visão um pouco ingênua, e foi muito bom o doutor Marcelo trazer essa questão para a gente poder também fazer essa conexão com a carta do Carvajal. Daniel, eu devolvo para você.